Olá, meninos! Vamos iniciar aqui a nossa live. Preciso aqui só convidar a Maísa. E aí, doutora, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, meu áudio tá bom? Tá sim. Tá tudo ótimo. Só levanta um pouquinho pra não cortar a sua cabeça. Pra passar um pouco, pra ficar mais fácil. Ah, ficou perfeito. Agora tá perfeito. Então tá bom. Então, meninos, nós temos essa live hoje. Essa live a gente vai tratar principalmente sobre as contribuições para MEI e para dona de casa. Então, a gente vai falar aqui sobre várias dúvidas, várias curiosidades, e muita gente acha que a dona de casa nem se aposentar pode, né? Então, hoje a gente vai sanar sobre todas essas dúvidas, curiosidades, e o que vocês tiverem dúvida, podem passando aqui no chat pra gente. No final, a gente vai falar sobre as perguntas de vocês, e se não der tempo, aí a gente manda inbox para cada um de vocês, tá bom? Eu sou a doutora Letícia, eu estou aqui em Dayatuba. Nós tratamos aqui de todas as áreas, seja previdenciária, família, trabalhista. A doutora Maísa, ela está em Ribeirão Preto, mas ela faz parte de um braço aqui do nosso escritório também. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para gente. Eu sou a doutora Maísa, como a doutora Letícia falou, eu atuo em Ribeirão Preto. Meu escritório, ele atua quase que exclusivamente na área previdenciária. E aí, nós estamos aqui para poder tirar suas dúvidas e a gente poder cada vez aqui melhorar a situação de vocês, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai começar falando sobre as questões do INSS, né? Que a gente tem o simulador do INSS. Eu queria que a doutora Mais explicasse para a gente um pouquinho de como é que funciona, se ele é ou não seguro, se eu posso acreditar nele fielmente ou não. É verdade, a maioria das pessoas, dos clientes, chegam aqui no escritório falando: Ah, doutora, entrei lá no site do meu INSS, fiz a simulação da minha aposentadoria e tá bem longe ainda de eu me aposentar. Só que eles não têm noção, às vezes não sabem, que o simulador deixa de considerar diversos fatores muito importantes para a aposentadoria. Por quê? O simulador vai considerar, para fazer o cálculo, um documento chamado CNIS, que é o banco de dados do INSS. E nesse CNIS, nem sempre ele vai estar completo, porque tem informações antigas que talvez não migrou para o sistema, ou talvez ele não vai considerar algum fator determinante, como, por exemplo, deficiência, trabalho rural, atividade especial, contribuições futuras também, que é muito importante para a gente poder determinar qual é o valor da aposentadoria. Então, é um sistema muito limitado, que a gente não consegue, ao certo, determinar ali uma aposentadoria mais exata para aquele cliente. Ah, doutora, mas você falou sobre a contribuição de alguns trabalhos que são especiais. O meu trabalho é especial. Eu tenho direito aí a algum tipo de redução? O que que é esse trabalho especial que você mencionou? Quando essa pessoa tem algum trabalho nocivo, né? Então, ele vai trazer alguns redutores a depender do caso. Por exemplo, o enfermeiro. O enfermeiro, ele exerce uma atividade especial. E na hora da gente fazer o cálculo dessa pessoa, nós vamos ter que considerar isso no tempo dela, para poder saber se realmente ela vai ter direito a uma modalidade diferente de aposentadoria. O que o simulador não traz para nós também. Então é
importante. Quando você tem algum tipo de atividade especial, que é que você está suscetível a alguma coisa que é perigosa, insalubre, algum agente biológico, uma coisa assim, você trabalha e aí você tem um crédito porque você estava suscetível àquela coisa ruim. Então, você vai ganhar um papelzinho que a gente chama de PPP, e com esse documento, que aí a gente vai conseguir esses créditos dessa atividade especial e a gente vai conseguir se aposentar mais cedo. Tudo bem até aí? Exatamente. E aí eu até bato na tecla também do deficiente novamente, e aí eu posso até exemplificar um caso de um cliente que chegou no escritório falando que estava com a aposentadoria muito distante, cansado de trabalhar, mas que não via saída pelo simulador. E quando nós fizemos a consulta e indagamos ele sobre a vida dele, nós descobrimos que ele era monocular, tinha essa deficiência. E quando nós calculamos o tempo dele considerando a deficiência, ele já tinha direito a se aposentar. Então, foi algo muito bom para ele, até porque a aposentadoria do deficiente, ela tem um cálculo mais vantajoso financeiramente falando, do que uma aposentadoria comum, que é um fator que o simulador também não considera. Então, assim, o nosso trabalho, o trabalho do advogado, é de conhecer esses pormenores e poder desvendar aí para trazer o maior benefício para você. Seja para ter uma aposentadoria num valor maior, então a gente pode fazer esse estudo para ver o que você já contribuiu, o que você pode contribuir daqui para frente para conseguir otimizar isso. E quem sabe ganhar um valorzinho maior aí na sua aposentadoria. Isso mesmo. Até porque a aposentadoria, o pessoal se esquece, as pessoas às vezes são jovens assim, né? Ainda estão trabalhando e querem a aposentadoria, mas se esquecem que lá na frente elas vão ter que contar somente com o valor da aposentadoria. Não, muitas vezes não vão conseguir, né, exercer algum outro trabalho para complementar a renda. E aí, quando a gente considera esse fator e deixa de se planejar, verificar realmente qual é a melhor modalidade, pode ser lá na frente que você tenha um prejuízo financeiro bem significativo. Por isso que é importante fazer um planejamento. Então, agora vamos começar a falar sobre regras gerais, né? Então, a gente vai falar assim, hoje, e é importante falar que é uma regrinha de hoje, porque o INSS é como se fosse uma empresa. Então, quanto menos benefício ele der para a gente, mais lucro que ele vai ter. Então, as regrinhas do INSS vão mudando, com base na qualidade de vida, então a gente consegue viver mais, então a aposentadoria fica um pouquinho mais longe da gente. Mas hoje, vamos falar sobre as regras de hoje, para a gente aposentar por idade. A gente precisa de 62 anos da mulher e 65 anos do homem. E mais 15 anos de contribuição. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos várias regras de transição. Muita gente fala só da aposentadoria por idade e hoje o que eu e a doutora Letícia vamos trazer aqui é mais a aposentadoria por idade por conta do MEI da dona de casa. Mas nós temos outras regras de transição também que exigem um tempo maior de contribuição. Aí tem o sistema de pontos, idade mínima, fator que vai ter fator previdenciário em alguns casos que reduz o valor da aposentadoria, pedágio de 50% e de 100%, além da aposentadoria por idade, que é exatamente isso que a doutora Letícia passou para nós, que são os 15 anos de tempo de contribuição para o homem e para a mulher, 62 anos para a mulher e 65 anos de idade para o homem. E esse pedágio? O que é esse pedágio, doutora? Mas eu não sei o que é esse pedágio. O pedágio, o pessoal fica bem confuso, né? A gente faz o cálculo do tempo de contribuição que a pessoa tem na data da reforma. Então, lá em novembro de 2019, que foi quando nós tivemos a reforma da Previdência, nós vamos verificar qual é o tempo faltante para a pessoa adquirir o tempo de contribuição para se aposentar por tempo e não por idade. E aí, desse tempo faltante, ela vai ter que pagar o pedágio.
Na regra de 50% do pedágio, que ela vai, vamos supor que para a mulher falte ali 3 anos para ela se aposentar. Então, ela vai se enquadrar, talvez, na regra do pedágio de 50%. Ela vai ter que cumprir os 3 anos, mais metade dos 3 anos, 1 ano e meio, para poder conseguir se aposentar. Então, esse que é o pedágio. Então, é assim, a gente já tinha ali uma regrinha e para a gente conseguir aquele benefício, a gente vai precisar de mais um esforcinho. E Exato. aí a gente vai conseguir. Então, o pedágio é esse esforcinho a mais que a gente vai ter, certo? Exatamente. Agora, então, vamos começar a adentrar nos nossos assuntos. Os nossos assuntos principais, a gente vai falar sobre o MEI e as contribuições da dona de casa. Então, quem que afinal é esse tal de MEI? Bom, o MEI são aqueles autônomos que resolvem abrir um CNPJ, uma microempresa, para poder regularizar a sua vida ali como pessoa jurídica. Só que quando essa pessoa abre esse MEI, ele tem que pagar a chamada DAS. E nessa DAS já está inclusa uma contribuição previdenciária. E aí nós temos vários fatores a considerar aqui quando a pessoa é MEI. Mas normalmente o MEI é a pessoa que trabalha de forma autônoma, podendo ser o eletricista, costureira, o encanador, enfim. E aí, essa contribuição que ela vai, que está inclusa nessa DAS, ela fica limitada como se a sua remuneração fosse com base em um salário mínimo. Então, se a pessoa quiser pagar, por exemplo, isso quando ela é autônoma, né? Pagar com uma contribuição acima de um salário mínimo, ela já não pode ser MEI, certo? Então, quando eu sou MEI, eu tenho que pagar uma guia, que essa guia chama DAS, e aí eu fico limitado e eu tenho um tanto que eu posso recolher. E só isso, eu não posso nem pagar nem a mais, nem a menos. Exatamente. Você fica limitado a uma contribuição previdenciária, como se você tivesse uma remuneração de apenas um salário mínimo. E aí, quando nós começamos a pagar o MEI, é como se nós estivéssemos abrindo mão de ter uma aposentadoria por tempo de contribuição ou pelas regras de transição que eu mencionei para vocês. Ela vai se aposentar somente por idade. E aí é que mora o perigo e é importante consultar um advogado para verificar se realmente vale a pena fazer essa modalidade de contribuição. Porque pode ser que nós tenhamos um cliente que ele possui um histórico contributivo muito bom. Então, ele está lá com mais ou menos 32 anos de tempo de contribuição. A depender da idade dele, do histórico, talvez ele se enquadre em alguma das regras de transição por tempo de contribuição. E aí, se ele começa a pagar como MEI, além dele estar reduzindo a contribuição dele, se ele teve um histórico contributivo com salários altos, ele vai somente poder se aposentar por idade. Então, lá na frente, se ele, vamos supor que ele ficou 2 anos pagando como MEI, procurou um advogado e viu que tem direito ali a uma aposentadoria pelo pedágio de 100%. Ele vai ter que fazer a complementação dessas contribuições realizadas como MEI, que é 5% do salário mínimo, hoje vai dar R$ 70,60, para 20%. Então, ele vai ter que pagar mensalmente a diferença de 15% do salário mínimo. Fora as atualizações que vai ter, talvez fique um valor caro para ele lá na frente. Certo. Então, se eu sou MEI, qual que é o percentual que eu vou ter que recolher daquela guiazinha do DAS? 5%. 5%. Hoje vai dar em torno de R$ 70,60. Então, essa vai ser a nossa contribuição mensal, certo? E tem mais algum caso sobre o MEI que seria curioso para a gente poder ilustrar a nossa história aqui? Essa questão do planejamento que eu falei é muito importante. Eu até tenho uma cliente bem semelhante a esse caso, porque ela é super jovem, assim, para aposentar por idade, ela precisaria ter os 72 anos, né? E atualmente ela tem 58 anos e meio.
e os 30 anos de tempo de contribuição. Só que parte desses 30 anos ela pagou como MEI. Então, se ela tiver que esperar até os 62 anos para se aposentar por idade, não é que ela perderia todo o tempo, os 30 anos, mas ela estaria deixando de ganhar um valor de aposentadoria significativo durante esses 4 anos, né? Sendo que ela poderia já se aposentar a partir de agora. Nesse caso dela, nós vamos fazer a complementação desse período que ela recolheu como MEI. Aí ela vai ter que pagar uma guia de em torno, no caso dela, de R$ 7.000, mais ou menos, para ela conseguir já se aposentar por conta do recolhimento como MEI. Muito bem. E agora, então, a gente vai passar para falar sobre o assunto que é a dona de casa. E na dona de casa, às vezes ela fala assim, mas eu posso me aposentar? Eu só trabalho em casa, mas você é muito importante para nós. E tem não só uma como MEI, mas nós temos 3 modalidades para poder contribuir e se aposentar, não é isso? E é muito legal falar da dona de casa, porque eu recebo bastante senhorinhas que falam assim, nossa, se eu soubesse que eu poderia pagar como dona de casa, eu já estaria aposentada. E realmente eu imagino que muitas pessoas, pelo que eu sinto aqui, não pagam a contribuição por falta de conhecimento. Então, elas não sabem como emitir uma guia, elas não sabem que elas realmente podem pagar essa contribuição e passa a vida e acaba não tendo nenhum benefício. E quando essa dona de casa ela passa a recolher, a gente não está falando e nem pensando somente em aposentadoria. A gente está falando de outros benefícios também para ela. Eventual auxílio-doença, eventual aposentadoria por invalidez, salário maternidade, pensão por morte para os dependentes, caso aconteça alguma coisa. Então, são vários benefícios ao longo da vida que ela poderá receber e não somente a aposentadoria. Mas, como que essa dona de casa pode fazer os recolhimentos? Nós temos 3 possibilidades. Regra geral, as contribuições previdenciárias, elas são pagas por uma alíquota de 20%. O que isso significa? Ela vai pagar 20% do valor que ela estima que fosse a remuneração dela, digamos assim. Então, vamos supor que essa pessoa pague sobre um salário mínimo. A regra geral é que ela pagará 20% desse valor, que hoje vai dar 250 mais ou menos. E aí, nessa alíquota, ela pode se aposentar pelas regras de transição, por idade, não tem aquela questão de somente por idade, igual nós comentamos do MEI. Tem uma outra possibilidade também, é ela pagar com uma alíquota reduzida, que é uma alíquota de 11%. E aí, nós estamos falando uma situação semelhante ao MEI, onde ela não vai poder se aposentar por idade, exceto se lá na frente ela desejar e fazer essa complementação. Mas aí ela paga numa alíquota reduzida, vai dar mais ou menos R$ 150 por mês. E lá na frente ela se aposenta por idade, caso ela não tenha um histórico contributivo. E a terceira possibilidade seria a alíquota de 5%. Essa alíquota são para pessoas de baixa renda, para dona de casa de baixa renda. E aí nós temos alguns requisitos que é muito importante. Essa pessoa, a renda familiar dessa pessoa não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Ela precisa ter a inscrição no cadastro único atualizado e ela não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Por quê? Quando ela paga a guia de 5%, ela depois ainda vai precisar pedir a validação do INSS para considerar aquele tempo como tempo de contribuição e carência. Senão é como se ela não tivesse efetuado nenhum pagamento. Então, essa modalidade dos 5%, ela é muito legal porque dá a possibilidade de muitas pessoas contribuírem ao INSS e ficarem resguardadas por esses benefícios que eu mencionei, mas ao mesmo tempo nós temos que ter essa atenção no quesito da validação das contribuições, para que lá na frente ela não precise também fazer essa complementação. Então,
na dona de casa, nós temos três situações. Então, a gente tem os 20%, que aí dá 282,40. A gente tem os 11%, a gente vai falar tudo com base no salário mínimo. 11% que daria o valor de 155,32 por mês. E 5% que seria R$ 70,60, assim como o MEI. Então, seria muito vantajoso se a gente conseguir preencher os requisitos e conseguir recolher só 5% para a gente conseguir se aposentar. Mas, com isso, a gente tem o bônus e tem o ônus, que seria o INSS ainda ter que validar essa situação para a gente. Então, é legal, mas cuidado e sempre com a ajuda de um profissional para a gente não conseguir começar a contribuir durante muitos anos e aí chegar lá e aí não tem validade de nada disso que a gente conseguiu contribuir. Com tanto esforcinho e aí chegou lá na frente e não conseguiu, né? E o nosso teto da aposentadoria hoje está no valor de 7.786,03. Eu consigo esse teto com a contribuição como dona de casa e como MEI? Como MEI, provavelmente não. Muito difícil conseguir. Aliás, hoje está muito difícil conseguir algo no teto, porque com a reforma previdenciária nós tivemos bastante redução na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, né? Então, como eu mencionei para vocês lá no início, cada regra de transição tem uma fórmula de cálculo para se chegar ao valor. E aí, novamente, o deficiente é legal porque o cálculo é muito vantajoso, aumenta um pouco o valor da aposentadoria, porque a gente não descarta tanto da alíquota ali. Então, para chegar no teto hoje está bem difícil mesmo. Mas nós estamos aqui para ajudar todos vocês a chegar lá. E tem algum caso curioso sobre a dona de casa que você gostaria de compartilhar com a gente? Bastante gente. Eu já atendi várias donas de casa que deu para aposentar, deu tempo. Porque, normalmente, o que acontece? Essa dona de casa chega aqui com algum histórico contributivo, mas pouco tempo, mais ou menos uns 5 anos de tempo de contribuição lá de trás, que talvez ela tenha trabalhado como costureira de alguma empresa, cozinheira. E aí eu sempre oriento, vamos voltar a contribuir. E aí elas começam e o tempo passa muito rápido, né? Logo já dá os 15 anos de tempo de contribuição. Sem contar que tem os outros benefícios. Então, já aconteceu de alguns casos a cliente vir aqui, né, a dona de casa, voltar a pagar e daqui uns 2 anos ela precisar de um auxílio doença, né, e aí ela consegue um salário mínimo que já ajuda bastante para ela poder ficar afastada, sossegada e ter uma renda a mais. Não, perfeito. Então, a gente tem aqui algumas dúvidas. Tem mais algum assunto antes da gente ir para as perguntinhas? Acredito que é isso, a não ser que alguém tenha mais alguma dúvida. Então, a gente tem aqui algumas questões que acho que é importante a gente sanar aí, que a gente fez a abertura aí da caixinha de perguntas ontem, para poder também já trazer as perguntas aqui para vocês. E um deles foi sobre a questão do simulador do INSS, se ele é confiável e se a gente tem que considerar ele ou não. A gente conversou no início aqui da nossa live, mas é importante a gente frisar essa situação. Então, eu posso confiar cegamente nele que está tudo certo. É isso mesmo? Pelo amor de Deus, definitivamente não. Eu acho que não adianta a gente falar para vocês não confiarem que a maioria vai lá. Dá para ter uma noção de tempo de contribuição? Dá para ter uma noção. Mas a gente não pode usar ele como palavra final para fins de aposentadoria. Porque para se aposentar, ele vai te dar um valor ali até as contribuições realizadas naquela data. Só que você não parou de contribuir ali, você vai ter algumas contribuições futuras também. E ele não vai considerar isso na hora de te dar o valor da aposentadoria. Já tive até um caso de uma cliente que veio ao escritório, ela tinha pedido a aposentadoria, já havia sido concedida.
pela regra de transição do pedágio de 50%. Só que ela é super nova e nessa modalidade nós temos fator previdenciário. Então, quanto mais novo você for, maior vai ser a redução no valor da sua aposentadoria. E aí, ela ainda não havia recebido, nós fizemos o planejamento dela e vimos que dava para aumentar R$ 2.000 se ela aguardasse mais uns 4 anos para se aposentar. Por quê? 4 anos parece muito, mas ela é muito nova ainda. Ela tinha mais ou menos 50 e alguma coisa de idade. Então, ela ainda trabalhava e ia receber aposentadoria. Ela optou por continuar somente trabalhando, aguardar a aposentadoria para ter esse acréscimo de R$ 2.000, para lá na frente ter uma velhice um pouco mais confortável, né? Então, a sorte é que ela não havia recebido o benefício, senão não teria como desistir. Mas como ela não recebeu, deu para pedir a desistência, só que tudo isso é uma vez baseado no simulador do INSS. Então, ele não é confiável. E também no INSS, às vezes, por mais que a gente tenha contribuído durante um período, às vezes ele falha. E algumas dessas contribuições ele acaba nem contabilizando lá. E ele sabe que ele é falho. E com isso, ele deixa até um campo para a gente completar os períodos em que ele acabou faltando de alguma forma. Então, até ele sabe que não é tão confiável assim. É E a verdade. gente está aqui para dar aquela ajudinha nele e conseguir otimizar aí todas essas situações de valores e para a gente conseguir se aposentar o quanto antes com o maior valor possível. Uma segunda pergunta que nós temos é que se o MEI dá direito a todas as aposentadorias. Então, eu posso me aposentar por idade, por tempo de contribuição, de todos os jeitos? Não, uma vez que você paga o MEI, se você for utilizar esse período de recolhimento como MEI, você só consegue se aposentar por idade. Vai ter que fazer a complementação até 20% se quiser alguma outra modalidade. Então, assim, não é que eu vou pagar MEI e nunca mais vou poder me aposentar por tempo de contribuição e pelas regras de transição. Não é isso. É que lá na frente, se você optar por alguma dessas modalidades de aposentadoria, você vai ter que pagar um valor a mais e aí talvez não compense. Certo. E a dona de casa, ela pode contribuir como MEI? No MEI é uma pessoa que exerce alguma atividade, né, laborativa. A dona de casa, ela deve pagar como facultativo, que é quando a pessoa realmente não trabalha. Ela não tem aquela obrigatoriedade de fazer as contribuições para o INSS. Então, ela está pagando ali por mera liberalidade dela, de forma facultativa. Assim como os estudantes, que também conseguem fazer esse recolhimento como facultativo. Então, a dona de casa não pode ser MEI. E o MEI também não é dona de casa, porque, né, ela não pode ter essa atividade remunerada. E Exatamente. agora, eu tenho aqui mais uma perguntinha, que é de um rapaz que ele tem 30 anos de contribuição como carteira assinada. Ele pode pagar como MEI agora? Tudo vai depender do cenário que ele tem, né? O histórico contributivo, a idade dele. Talvez, se ele estiver ali próximo aos 65 anos, pode ser que seja vantajoso, sim, ele permanecer ou abrir um MEI. Agora, se ele tem menos idade, tem uma aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição mais próxima, com valores maiores, talvez compense ele fazer um planejamento previdenciário e verificar se é vantajoso mesmo, se não vai atrapalhar a aposentadoria dele. Então a gente conversou aqui como se a pessoa fosse dona de casa sempre, como se a pessoa fosse MEI sempre, mas na nossa vida a gente sabe que as coisas não são assim. Às vezes a gente está como carteira assinada, CLT, a gente sai da empresa, começa um negócio próprio, depois para, fica como desempregado, enfim. Tem várias situações que acontecem na nossa vida. E por todas essas situações, não é um negocinho que a gente pode colocar dentro de uma forma e falar, ó, é assim e ponto. Cada caso a gente precisa estudar, cada situação a gente precisa avaliar e para isso que nós estamos aqui. Exato. Nós preparamos para vocês um e-book
Então, quem quiser, manda inbox pra gente falando eu quero. Fala que assistiu a nossa live, que a gente vai ficar muito contente. E também, se vocês gostaram ou não, segue a gente, já curte também, compartilha nossos vídeos também, que a gente fica muito feliz com tudo isso. E vocês vão receber o nosso e-book. No e-book tem várias situações, onde a gente mostra passo a passo como é que você entra no INSS, como você vê esse simulador que a gente gosta e não gosta dele, e várias outras curiosidades, tanto quanto a questão do MEI, como da dona de casa. Isso mesmo. E lá também está ensinando a emitir a guia para dona de casa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu espero aí que vocês tenham gostado aqui da nossa live, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficar, a gente sempre vai estar aqui para vocês. Então, espero que tenham gostado. Mandem aqui pra gente, eu quero que a gente já manda o e-book para vocês e eu tenho certeza, ele foi feito com muito carinho, com muito amor, tenho certeza que vocês vão adorar. Isso mesmo. Doutora Letícia, muito obrigada. Obrigada a você. E aí, na próxima vez, você vai ter que vir aqui me visitar, hein? Com certeza. Obrigada a todos aí que participaram, que despenderam aí o seu tempo. E ótimas festas para vocês. A gente está aí no final do ano e um Papai Noel bem gordinho para vocês. Até mais.